Paz, boa tarde! Estamos novamente de volta e hoje iremos trabalhar acerca do perdão. E eu gostaria de ler com você a palavra de Deus. Mas antes, claro, vamos orar. Deixar a Bíblia aqui já posicionada. E juntos vamos entender um pouquinho acerca do perdão e o que a palavra de Deus nos diz acerca disso. Hoje, em específico, eu tô lendo aqui Mateus, né? Do Pai Nosso. E iremos aí discorrer entre outros versículos que fala acerca do perdão. Amém? Vamos orar então? Deixa eu só verificar aqui. Mas seja bem-vinda. Deixa eu só diminuir mais um pouquinho aqui. E ok. Então vamos lá. Vamos orar? Paizinho querido, eis-me aqui, Pai, diante da tua presença. Eu louvo a ti, Senhor, pela oportunidade de estar aqui novamente e falarmos, Pai, acerca de um assunto que também é importante para ti, o qual a tua palavra nos aborda na oração que o Senhor nos deixou no Pai Nosso. Assim te bendizemos, te glorificamos e te exaltamos em nome de Jesus. Amém. A palavra que eu gostaria de ler aqui é Mateus que diz assim, é a oração do Pai Nosso. Perdoe-nos as nossas ofensas, tal como nós temos perdoado aqueles que nos ofenderam. E aí, logo mais no 14, ele diz assim, seu Pai Celeste perdoará vocês se vocês perdoarem aqueles que pecarem contra vocês. Mas, se vocês se recusarem a perdoá-los, o Pai Celestial também não perdoará vocês. Então, a gente vê aqui a importância do que de fato é o perdão, né? Perdoar por quê? Perdoar para quê, né? E aí, se você for olhar a oração do Pai Nosso, que é a oração que o Senhor nos deixa, né? Como uma oração exemplo a ser seguida. E aqui o Papai do Céu, ele nos menciona em inúmeros livros bíblicos a importância do perdoar, né? Então, o que o perdão faz conosco? Ele tira aquela raiz de amargura que você permitiu entrar a partir do momento que você se sentiu ofendido, magoado, injustiçado diante daquela situação. Então, aqui ele fala, perdoai-vos uns aos outros, assim como o Pai vos perdoou. E ele condiciona, né? Ele fala, mas se vocês não perdoarem, eu também não posso perdoá-los, né? Então, o perdão não é para quem me machucou somente. O perdão é primeiramente para mim. Porque se eu não sei perdoar, como que Deus Pai, que é perfeito, vai me perdoar? E aqui ele diz, há uma condição da questão do perdão. Então, se eu perdoo quem me machucou, Deus perdoa os meus pecados, as minhas falhas, as minhas iniquidades. Claro que uma vez que haja arrependimento,
que haja aí, de alguma forma, mudança de comportamento em relação à questão do perdão. Então, o que eu e você devemos pensar sobre o perdão? Que o perdão é algo que o próprio Senhor Jesus fez por mim e por você, seja você cristão ou não cristão, é para a humanidade. O perdão, ele é uma escolha. O perdão não é um sentimento, o perdão é uma decisão. Quando você decide perdoar o outro que te machucou, que te feriu, que te enganou, que te humilhou, que te traiu, né? Você fica na condição de filho dentro daquilo que o Pai estabelece. Porque eu, Deus, perdoei os vossos pecados. Ele deu o filho dele para morrer, se tornar pecado por mim e por você. Então, aqui ele diz que há uma condição. Então, eu mesma passei inúmeras vezes, né, sobre essa questão do perdoar, do estar aí de alguma forma suscetível a isso, né? Eu louvo a Deus porque eu sou uma pessoa que tem uma facilidade muito grande em perdoar. Eu acho que isso faz parte da minha vida ou da parte como eu acabei sendo ensinada. E eu sou aquela pessoa assim que, tipo, se eu fiz alguma coisa errada para você, eu já reconheço ali, te peço perdão e para mim acabou. Não fica mágoa, não fica, né? 2 minutos tô falando com você como se nada tivesse acontecido, né? Por quê? Porque eu tenho uma facilidade muito grande no perdoar, mas eu sei que tem pessoas que não conseguem, não querem, não desejam, não acham justo perdoar aquele que ofendeu, né? A gente pode ver aí inúmeros casos, principalmente casos terríveis de mães que vão na cadeia e perdoam os bandidos por tirarem a vida de seus filhos. Isso é o que o Pai fez por mim e por você. E somos imperfeitos. Então, eu sou imperfeita, você é imperfeito, né? Então, como imperfeitos, a minha falha não necessariamente vai ser a mesma que a sua. Mas estamos na mesma condição para o Pai, diante de uma escolha, de uma condição. Se você perdoar o pecado do seu irmão, eu, Deus, que sou perfeito, estou pronto a te perdoar, não importa quantas vezes, né? E aí, quantos versículos na Bíblia o Senhor retrata e remonta a questão do perdão na nossa vida, né? Deus, ele fala o quê? Por exemplo, em Efésios, sejam bondosos um para com os outros, compassivos, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou por pertencerem a Cristo Jesus. Então, por eu pertencer a Jesus, eu tenho que escolher obedecer ao Pai, nesse quesito também. Que mais que ele fala? Ele fala em Colossenses, ele diz: sejam amáveis uns com os outros e prontos a perdoar, jamais guardem rancor. Perdoe como o Senhor perdoou vocês. Então, cada versículo que a gente lê, né? Aqui no Mateus 6,14, seu Pai Celeste perdoará vocês se vocês perdoarem aqueles que pecaram contra você. Mas se vocês se recusarem a perdoá-los, o Pai Celestial também não perdoará vocês. Então o perdão é para sua própria libertação. Não é só para quem te magoou, para quem te feriu. É para você arrancar esse fardo de peso da sua vida, né? E aí Pedro, por exemplo, questionou a Deus, Pai, né? Vamos ler aqui em Mateus 18, 21, que ele diz assim: então Pedro se aproximou de Jesus e perguntou-lhe: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar um irmão que peca contra mim? 7 vezes? E Jesus responde: não, 70 vezes 7. 70 vezes 7. Por quê? Porque é um pecado, né? Um pecado, um perdão, um pecado, um perdão, um pecado, um perdão, um pecado, um perdão, né? E aí isso é importante. Por quê? Porque se nós iremos diante do Pai
e pedimos perdão. Por exemplo, aqui em João 1,9 diz assim: mas se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos limpar de toda a maldade. Se eu confessar ao Pai, ele me perdoa. Então, como que eu não vou perdoar o outro? Então, a decisão de perdão é uma escolha. E há uma condição para Deus poder te abençoar. Por quê? Porque ele diz que se eu não perdoar o pecado do meu irmão, a ofensa do meu irmão, a traição do meu irmão, o mal que o meu irmão ou outro qualquer cometeu a mim, ele não pode me perdoar. Porque eu sou imperfeito, como que eu não vou perdoar o imperfeito? Agora, ele é perfeito e ele escolheu me perdoar. Desde que eu faça o quê? Desde que eu confesse. Então, é importante você saber, né, que a sua decisão ela é de extrema importância ao Pai. A sua decisão é primordial. Por quê? Porque é o sangue de Jesus que nos purifica. O que ele fala lá em Mateus 26, 28? Porque isso é o meu sangue da nova aliança, que é derramado para perdoar o pecado de muitos. Porque todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus. Eu não sou perfeita, você não é perfeito, a gente está buscando cada dia conhecer a palavra e se santificar dia após dia. Mas não somos perfeitos, perfeito único é Jesus, é o Pai, é o doce Espírito Santo. Então, de alguma forma, há sim, né, algo que devemos ter em mente. Algo que devemos ter em mente é uma condição, é uma escolha. Eu posso decidir. Eu posso decidir perdoar. Então significa, por exemplo, aqui em Marcos diz assim, ó, mas quando estiverem orando, primeiro perdoe aqueles por quem foram ofendidos, para que seu Pai que está no céu também perdoe os seus pecados. Ou seja, na minha oração eu vou citar, Senhor, aquela pessoa me magoou, aquela pessoa me feriu. E aí tem outros versículos que falam, olha, se você for dar oferta, se você for, né, dizimar ou colocar qualquer quantia ali dentro de uma parte financeira, a sua semente no reino, o próprio Deus fala, vai lá, pede, se você souber que o irmão tem algo contra você, vai lá, pede perdão, libera perdão e vem e deposita a tua oferta no altar. Porque se você dá oferta com o coração ofendido, sem liberação de perdão, Deus não pode receber a tua oferta. Aquilo é só dinheiro entrando. Não é uma semente que vai dar frutos na sua vida. Então é importante que você saiba disso. É importante. E por quê? Por que é importante? Porque o próprio Deus nos oferece perdão. E aqui, ó, em Salmo 130 diz assim, ó, mas o Senhor nos oferece o perdão para o amarmos e lhe obedecermos sinceramente. As pessoas, em Provérbios diz 14:9, que as pessoas sem juízo, elas zombam do pecado, mas os que obedecem a Deus, ela oferece o perdão. Então, eu e você devemos oferecer o perdão, liberar o perdão. Então significa que eu e você devemos seguir obedecendo a Deus. Obedecendo. Significa que eu e você devemos, em nome de Jesus, liberar o perdão. Há uma condição. Eu quero ser abençoado, eu quero tirar essa raiva ou até mesmo essa mágoa, esse rancor, ou qualquer coisa que o sentimento de ofensa, né, daquilo que a pessoa te fez gerar em você, é importante que você saiba que tudo isso acontece, mas
Você como filho amado de Deus, você como filha amada do Pai, você que ainda não conhece a Jesus, mas saiba que Ele te ensina a perdoar. Porque Ele morreu por você, Ele morreu para que você pudesse ter vida, Ele morreu para que você fosse perdoado os seus pecados. Ele se fez pecado em seu lugar para que você pudesse ter acesso novamente ao Pai. Então, em nome de Jesus, a importância do perdão é para que você seja abençoado, para que você seja alcançado, para que você seja abençoado pelo Senhor, para que os seus perdões sejam perdoados. Você precisa liberar perdão. Você precisa falar com Deus. Pai, aquela pessoa me ofendeu, me ajuda a perdoá-la. Eu não consigo sozinha, mas eu preciso da tua ajuda. Confessa a Jesus e Ele vai te dar forças para você ir lá e liberar perdão, para você ir lá e receber o perdão. Porque Jesus, Ele fala que nele podemos todas as coisas. Ele é aquele que nos capacita, é aquele que nos abençoa, é aquele que nos, em todo tempo, Ele nos dá aí o livre-arbítrio de escolher não continuar nesse erro, o livre-arbítrio de permanecer buscando uma vida que agrade ao Senhor, em obediência, em amor, em temor, em misericórdia e graça, porque a graça dele alcançou a mim e a você, a graça do Senhor nos alcançou. E tudo por quê? Porque Ele decidiu se fazer maldito por mim e por você. Então, em nome de Jesus, busque o Pai. Em nome de Jesus, ore ao Senhor, libere perdão. Libere perdão. Não deixe a raiz de amargura criar raízes dentro do seu coração. Libera o perdão, porque à medida que você não libera o perdão e Deus não perdoa você, começa a ter acúmulo de pecado na sua vida. Porque se Deus não perdoa, e todos os dias, né, vamos colocar aí como oração do Pai Nosso, perdoar as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Essa é uma oração diária. Todos os dias pecamos, todos os dias erramos, todos os dias. Às vezes a gente pode ofender alguém sem saber. Então, que a gente possa ter essa atitude que Jesus teve por mim e por você. Em nome de Jesus, libera perdão na força do Senhor. Davi era pequenininho e ele foi na força do Senhor. Ele foi na força do Senhor. Ele foi na força do Senhor e venceu o gigante. Não deixe que esse pecado tome conta do seu coração, crie amargura, crie raízes para que você se entristeça, para que o seu espírito, né, fique mal, para que a sua alma ela entre em depressão. Em nome de Jesus, libera perdão, porque Deus ele é fiel e justo. Em nome de Jesus. Amém? Então vamos orar? Paizinho querido, muito obrigada, porque a Tua palavra nos ensina a liberarmos perdão. A Tua palavra diz que se eu não liberar perdão, o Senhor não pode perdoar as minhas falhas. E se o Senhor não perdoa as minhas falhas, Pai, eu tenho pecados hoje, pecado amanhã e pecado depois, e assim por diante, não acerto isso diante de Ti. Eu atraio maldição, eu atraio, Senhor, coisas ruins, eu atraio um adoecer na mente, eu atraio um adoecer na minha carne, eu atraio um adoecer na minha alma. Então, Pai, em nome de Jesus, nos ensina a obedecer a Tua palavra 100%. Em nome de Jesus, Pai, que possamos liberar perdão, que possamos tirar esse fardo de cima de nós, liberarmos esse fardo diante do outro. Que possamos caminhar, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai. Em obediência, em tremor diante da Tua palavra, de agradar a Ti em nossas ações,
em todo o tempo, porque pecamos e erramos, somos falhos, somos imperfeitos, mas o Senhor veio para nos tornar melhor a cada dia. Cada vez que renunciamos a algo nosso, o Senhor coloca algo teu em nós. E a tua vontade, tudo que vem de ti é bom, perfeito e agradável. Em nome de Jesus, Pai, eu clamo a ti, que cada um que ouvir esta mensagem, esta oração, possa liberar o perdão. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, que Deus te abençoe e vamos aí seguindo em obediência, em amor, liberando perdão, para que tudo em nós flua dentro da prosperidade, da bênção, do socorro, do favor, da graça de Deus sobre as nossas vidas. Amém? Deus te abençoe.